Eu disse-lhe diretamente na cara: Mãe, sem mentiras, sem rodeios. Sim, existe outra pessoa. Sim, e já há muito tempo. Sim, ela é-me indiferente. Tiago falava ao telemóvel tão alto que o som ecoava nos azulejos da casa de banho, onde ele supostamente estava apenas a lavar o rosto, mas na verdade ensaiava ao espelho um sorriso de vitória. E sabe que, May? Ela pegou na bolsa da maquilhagem, deixou as chaves de casa no móvel da entrada e saiu a chorar. Nem sequer gritou. Apenas foi embora. Para ser sincero, eu esperava um escândalo muito maior. A porta da casa de banho não estava bem fechada e pela fresta passava um feixe de luz estreito, que tremia ao ritmo da sua voz satisfeita. Na divisão ao lado, atrás da mesma parede onde as palavras dele ecoavam, estava sentada a mulher que ele acabara de enterrar naquela conversa com a mãe, viva, calma, com o computador portátil no colo e uma chávena de chá a arrefecer no braço do sofá. Ela não tinha a menor intenção de ir a lado nenhum nos próximos minutos da sua própria vida. O pai de Clara, um engenheiro de formação calmo e de poucas palavras, nos anos 90 e para a surpresa de toda a família, criou o seu próprio pequeno negócio de consultoria e durante muitos anos geriu a empresa com um antigo colega de faculdade. Esse colega era o Sr. Vicente, que na altura ainda não se tinha transformado num conselheiro de cabelos brancos, mas era um empresário tão arrojado e por vezes imprudente como muitos naquela época. Ele habituou a filha a lidar com números desde muito cedo, sem sentimentalismos. Sentava-a à mesa da cozinha com as contas reais da empresa e obrigava-a a encontrar erros. Explicava-lhe que a capacidade de ver onde um documento mente garante o sustento de uma pessoa para a vida toda, enquanto a capacidade de falar bonito não serve para nada. Naquela altura, Clara não compreendia totalmente o sentido daquelas lições. Encarava-as mais como uma obrigação aborrecida, mas foi exatamente essa rotina precoce de procurar incoerências antes de acreditar na imagem geral que se tornou a base de toda a sua futura profissão. E após a morte do pai, que aconteceu muito antes de ela conhecer a família de Tiago, foi o Sr. Vicente quem, por consideração à velha amizade, a ajudou a conseguir o primeiro emprego a sério. Nunca, no entanto, se permitiu ultrapassar os limites de uma simples recomendação profissional, raramente oferecia dinheiro ou contactos. Acreditava com toda a justiça que a filha do amigo devia construir o seu próprio caminho e não apoiar-se nos ombros dos outros. Clara avaliava ativos empresariais a tempo suficiente para desenvolver um instinto profissional que mais tarde se transferiu também para a sua vida pessoal. Ela nunca confiava na primeira camada de um documento. A primeira camada é aquilo que a pessoa nos quer mostrar, a encadernação cuidada, as assinaturas alinhadas, o número convincente na linha do total. A verdadeira informação escondia-se sempre mais fundo nas letras miúdas de um anexo, na data que não coincidia por um único dia com as restantes, no carimbo ligeiramente torto, como se tivesse sido colocado à pressa e por uma mão estranha. Foi exatamente esse instinto de não acreditar na primeira camada que a fez há 3 semanas pôr de lado um contrato de reavaliação de um pavilhão comercial nos arredores da cidade. Ficou cerca de 40 minutos a olhar para a marca do seu próprio carimbo profissional, no fundo da página. Aquele mesmo carimbo que estava guardado em sua casa, na primeira gaveta da secretária, debaixo de uma pilha de cartões de visita antigos, e que ela não tirava de lá há uns bons 2 meses. A manhã em que toda esta história começou, em nada diferia de dezenas de outras manhãs. Clara estava sentada no seu escritório no 3º andar da empresa de avaliações imobiliárias, onde trabalhava a tempo suficiente para ter o direito de não justificar cada detalhe à chefia. Estava a analisar mais uma pasta de documentos enviados para verificação quando um colega chamado Mendes bateu à porta, um homem pesado e de cabelo sempre despenteado, que se especializava em imóveis industriais e era conhecido por nunca começar uma conversa sem um café forte na mão. Clara dá uma vista de olhos nisto. Há aqui uma coisa estranha, disse ele deixando-se cair na cadeira em frente. E virando o ecrã do computador para ela, o cliente enviou um relatório antigo como modelo de formato
Diz que nós já fizemos este tipo de trabalho para a estrutura deles, eu olho para isto e vejo a tua assinatura, mas não me lembro de alguma vez me teres falado deste móvel. Clara afastou a chávena, aproximou-se do ecrã e não percebeu de imediato que a tinha deixado em alerta. Os números pareciam credíveis, a formatação quase não diferia do modelo da empresa, e então o seu olhar prendeu-se no canto inferior da página digitalizada. Lá estava a marca do carimbo. Com uma falha característica e inconfundível na borda direita, este relatório não é antigo, disse ela devagar, tentando que a voz não denunciasse o frio súbito que lhe surgiu algures debaixo das costelas. Eu nunca avaliei este espaço. Envia-me, por favor, a origem exata deste documento e quem é o cliente. Tiago e Clara conheceram-se numa reunião de negócios aparentemente aborrecida. Ela tinha sido convidada como avaliadora independente para dar consultoria num projeto de reconstrução de um complexo de armazéns que na altura ainda era gerido pelo pai de Tiago, o pai dele, o Sr. Humberto, um homem de feitio difícil e aperto de mão de ferro. Numa só tarde, conseguiu criticar 3 das conclusões dela e insinuar 2 vezes que para uma rapariga daquela idade ainda era cedo para se meter em contas de homens. No entanto, no final da reunião, a olhar para a forma imperturbável como ela, sem uma única tentativa de se justificar, apresentou 3 cenários alternativos de avaliação, com uma argumentação clara para cada um. O velho atirou secamente ao filho: é com mulheres assim que deves andar, e não com aquelas dondocas que costumas levar às festas. Tiago, na altura, riu-se como se fosse uma brincadeira, mas o convite para jantar surgiu logo no dia seguinte. E Clara, ainda sem saber no que aquilo daria anos mais tarde, aceitou com a mesma curiosidade tranquila com que assumia a avaliação de um novo imóvel, sem grandes ilusões à partida, mas sem recusar olhar para dentro antes de emitir um juízo. O negócio da família do Sr. Humberto sustentava-se numa rede de várias pequenas empresas, umas dedicavam-se à logística, outras ao arrendamento de espaços comerciais, e havia uma outra, a mais opaca de todas, que estava registrada como um gabinete de consultoria, mas que na prática servia de ponte entre as restantes, por onde era conveniente movimentar qualquer quantia, sem atrair a atenção desnecessária das finanças. Clara não descobriu este esquema logo de imediato, e muito menos através do marido. Tiago participava nos negócios do pai apenas o suficiente para poder vestir um fato caro e apresentar-se como diretor de desenvolvimento estratégico, sem nunca aprofundar os números. Para além dos títulos dos relatórios, descobriu através do próprio Sr. Humberto que nos últimos meses de vida, conhecendo a profissão da nora e não confiando em mais ninguém da família, a chamou várias vezes ao seu escritório, tirava do cofre pastas que nunca mostrava ao filho e pedia-lhe apenas para dar uma vista de olhos e ver se tudo batia certo. Tudo batia certo apenas até o limite do que pode bater certo o balanço de uma empresa mantida durante anos, no limite da legalidade, por contabilistas inteligentes mas pouco escrupulosos. A resposta de Mendes ao pedido dela sobre a origem do documento chegou apenas no dia seguinte, curta e secamente profissional. O cliente era o tal gabinete de consultoria, e no campo de gestor responsável estava o nome da assistente que Tiago tinha contratado logo após a morte do pai e que, segundo Clara sabia, respondia única e exclusivamente perante ele. Obrigada, eu mesma trato disto, respondeu ela ao colega, tentando que a voz soasse casual, embora por dentro já se estivesse a formar a habitual e fria sequência de ações, primeiro a recolha silenciosa de factos e só depois a decisão sobre o que fazer com eles. Naquela altura, Clara tinha dito ao sogro diretamente, sem qualquer suavidade: este esquema é arriscado, mais cedo ou mais tarde, um dos parceiros ou vende a informação à concorrência, ou tenta desviar os ativos através de testas de ferro, e a responsabilidade no fim vai cair sobre quem tem o nome em primeiro lugar nos documentos. O Sr. Humberto ouviu em silêncio, tamborilou com os dedos na secretária e disse uma frase que ela viria a recordar muito mais tarde, já em circunstâncias completamente diferentes: o meu Tiago não tem fibra para a luta. Se alguma coisa acontecer, ele é o primeiro
a entregar-te a ti e a si mesmo. Só para não ter de assumir a culpa, tu és a única pessoa com a cabeça fria nesta família Clara. Nunca te esqueças disso. O casamento foi modesto, sem a grandiosidade com que Dona Helena sonhava, Tiago na altura, e para surpresa de todos, insistiu exatamente nisso, explicando à mãe que Clara não gostava de exibicionismos, embora na realidade, como Clara percebeu muito mais tarde, para ele próprio era mais tranquilo que a cerimônia não atraísse atenções desnecessárias para a questão do dote e do estatuto familiar da noiva. Dona Helena sorriu no casamento apenas o tempo exigido pelo protocolo, fez um brinde onde mencionou 2 vezes a ilustre linhagem da família, e nem uma única vez as qualidades da nora, e no final da noite, ficando a sós por uns minutos com o filho junto à mesa dos aperitivos, proferiu uma frase que Clara ouviu por acaso, ao passar com um tabuleiro de copos: bem pelo menos é despachada e sabe cuidar de uma casa, sempre terás quem olhe por ti enquanto tratas dos negócios. Clara preferiu não dar importância àquilo, atribuiu ao nervosismo da mãe e à sua visão antiquada sobre o papel da mulher, e os primeiros anos de casamento decorreram de forma bastante tranquila. Tiago era atencioso. Pedia-lhe frequentemente conselhos sobre pequenos detalhes. Enquanto o pai era vivo, ainda tentava corresponder à imagem do herdeiro sério, e apenas raramente em momentos de irritação lhe escapavam frases curtas e secas como: falas exatamente como meu pai. Só te falta teres o mesmo grau de chatice dele. Frases que Clara na altura tomava por cansaço e não como um traço de caráter a formar-se. O Sr. Humberto morreu de repente a meio do inverno, deixando para trás não um testamento no sentido tradicional, mas sim um emaranhado de quotas obrigações e meias-verdades que o filho, habituado toda a vida a receber decisões prontas, tentou desembaraçar com a pressa de alguém que se senta ao volante pela primeira vez, sem a presença do instrutor. Nos primeiros meses após o funeral, Tiago aguentou-se, ligava a advogados. Parecia inteirar-se dos negócios, chegou a pedir a opinião da mulher várias vezes, e numa dessas noites, ao olhar para os documentos espalhados na mesa, confessou-lhe com uma franqueza pouco habitual: eu senti, não faço a menor ideia do que se passa aqui. O meu pai tinha razão em relação à tua cabeça. Foi a última vez que ele falou com ela com tanta honestidade. A partir daí começaram as mudanças, que Clara inicialmente atribuiu ao estresse natural de alguém que perdeu o seu pilar. Tiago começou a passar menos tempo em casa, justificando-se com reuniões com os antigos parceiros do pai, que exigiam a sua presença física. Começou a fazer novos conhecimentos em círculos que nunca antes tinha mencionado e, gradualmente, de herdeiro perdido transformou-se num homem com uma confiança desagradável, aquela que não nasce de conquistas reais, mas sim da sensação de que agora tudo é permitido, pois já não há nenhum pai por perto pronto a dar-lhe um sermão pela sua estupidez. A mãe dela, Dona Helena, uma mulher de presença forte, habituada ao estatuto de esposa de um homem respeitado e que não tinha a menor intenção de o perder após a viuvez, alimentava de bom grado essa confiança no filho, lembrava-lhe regularmente ao telemóvel que a família dela era uma coisa e a família dele era outra, e que ele não tinha nada que ter casado com uma rapariga de origem simples, por muita formação que ela tivesse. Certa vez, ainda antes de toda a história dos relatórios falsificados, Clara teve de passar por casa da sogra para lhe entregar documentos de uma das empresas onde Dona Helena figurava formalmente como sócia. Embora na prática não percebesse absolutamente nada do assunto, o apartamento de Dona Helena estava carregado de móveis pesados e polidos, herdados dos parentes mais velhos do marido, e sempre que lá entrava, Clara não se sentia uma visita, mas sim a utente de um museu, onde lhe indicavam com educação, mas com firmeza, onde podia ou não apoiar os cotovelos. A sogra estava sentada na poltrona, a folhear fotografias antigas, e sem levantar os olhos daquela tarefa, disse, com aquela entoação carinhosa que normalmente escondia uma picada: sabes, Clara, no seu tempo meu Tiago teve raparigas de famílias muito ilustres interessadas nele, mas ele sempre dizia:
Para mim, mãe, a tranquilidade vale mais que o estatuto, e lá escolheu ele a tranquilidade. Clara colocou a pasta de documentos em silêncio sobre a mesa e perguntou de forma direta: Dona Helena, precisa de assinar alguma coisa? Ou queria apenas conversar sobre as minhas origens? A sogra apertou os lábios por um instante, claramente sem esperar tamanha frontalidade, e depois soltou um riso curto e seco. Era por isto que Humberto te apreciava tanto, por não engolires sapos e colocares logo as pessoas no lugar. É pena que o meu filho não tenha herdado essa qualidade. De repente ela pôs as fotografias de lado e por um breve instante o seu rosto, normalmente oculto por uma máscara de calma arrogante, tremeu com algo verdadeiramente humano. Sabes, eu amava Humberto. Apesar de nunca o ter demonstrado, homens como ele devem ser amados em silêncio, se não devoram-nos, e sem ele fiquei com medo, Clara. Digo-te com toda a sinceridade, o meu Tiago não é o pai dele, e nunca será, e eu sei disso melhor do que ninguém. Apenas não o posso admitir em voz alta. Mas logo no segundo seguinte, voltou a recompor-se, ajeitou o cabelo com o gesto habitual e acrescentou no tom nivelado de sempre: Bem, mas por que é que eu me estou aqui a lamentar contigo? Vais querer chá? Clara quase nunca ouvia estas conversas diretamente. Dona Helena sabia ser extremamente educada pela frente e completamente diferente nas costas. Mas os ecos chegavam-lhe através de conhecidos comuns, através de uma chamada que não foi bem desligada, através daquela mudança no tom de Tiago que se seguia sempre a uma visita à mãe. Ela não ficava ofendida no sentido habitual da palavra. A ofensa exige que se espere uma atitude diferente. E Clara já há muito deixara de esperar qualquer coisa da sogra, mas registrava esses detalhes com a mesma metódica com que registrava as discrepâncias nos relatórios financeiros, não para sofrer, mas para compreender o quadro real, e não aquele que lhe mostravam com tanta educação. As anomalias com os documentos começaram sensivelmente na mesma altura em que Tiago começou a chegar tarde das reuniões. Primeiro foi um detalhe único, tão minúsculo que a própria Clara se surpreendeu por ter reparado, no relatório de avaliação de um armazém industrial que o colega lhe tinha enviado, estava sua assinatura por baixo de um parecer que ela nunca tinha escrito. O edifício em si era-lhe desconhecido, os números eram duvidosos, e o estilo das frases era tão alheio que parecia mais um modelo tirado da internet e adaptado à pressa. Na altura, pensou que se tratava de um erro banal, alguém tinha trocado os ficheiros, usado um documento antigo com os seus dados por descuido, e pediu simplesmente ao colega que descobrisse a fonte do papel. A resposta chegou 2 semanas depois e foi extremamente curta. O cliente era o tal gabinete de consultoria herdado por Tiago, e o próprio relatório tinha sido encomendado diretamente, sem passar pela empresa de avaliações onde Clara trabalhava. Ela não quis criar logo uma discussão em casa, não porque tivesse medo, mas porque ao longo dos anos de trabalho tinha aprendido uma regra simples: antes de fazer acusações, é preciso perceber a dimensão do problema. Caso contrário, corremos o risco de assustar quem criou o problema e perder a oportunidade de o ver na sua totalidade. Em vez de discutir, nos serões livres enquanto Tiago estava em mais uma reunião, ela consultava metodicamente os arquivos e cruzava os registros de imóveis avaliados com a base de dados da associação profissional a qual o seu carimbo estava associado, e com cada nova discrepância encontrada, o frio que sentia por dentro tornava-se cada vez mais concreto, cada vez menos parecido com uma vaga ansiedade. Para perceber quem figurava como cliente em cada um dos imóveis suspeitos, Clara teve de ir várias vezes ao arquivo da Conservatória do Registro Predial, um lugar que em nada se parecia com o seu escritório virado para a avenida principal. Filas longas, cadeiras à range, avisos de pausa para almoço, colados com fita adesiva nos vidros baços. Lá trabalhava uma mulher de meia-idade chamada Dona Lourdes, que primeiro tratou o pedido de Clara com a indiferença habitual naqueles serviços, mas ao ouvir que se tratava de uma possível fraude com um carimbo alheio, animou-se de repente e, baixando a voz, disse: Sabe, minha filha, no último ano têm aparecido muitas histórias destas por aqui. Transferem garantias bancárias através de empresas de fachada
e depois ninguém descobre a ponta ao fio. Eu não tenho autorização para lhe dizer nada oficialmente, mas digo-lhe isto de forma não oficial, se vier aqui com um pedido formal da Polícia Judiciária, e não apenas como cidadã. Eu mesma garanto que o seu processo não fica a saltar de gaveta em gaveta durante meses. Ela própria, sem que Clara pedisse, escreveu o número de telefone direto do departamento que tratava daqueles casos, um pequeno mas genuíno gesto de humanidade que Clara encontrou tão raramente naquelas semanas. O verdadeiro perigo para todo o esquema surgiu não por parte de Tiago, mas por parte da sua própria ordem profissional, onde a informação sobre os relatórios suspeitos já tinha chegado. Aparentemente, antes de Clara conseguir preparar a queixa oficial, a secretária da comissão de ética ligou-lhe com uma voz seca e burocrática para informar que, devido a uma queixa recebida por parte de um banco, a sua inscrição estava temporariamente suspensa até ao apuramento dos factos, o que significava que perdia o direito de certificar oficialmente qualquer nova avaliação. Esta notícia atingiu-a muito mais do que a própria traição do marido, porque se a investigação dentro da ordem terminasse antes de a polícia provar o roubo, a culpada formal nos documentos seria sempre ela e não a pessoa que tinha roubado o carimbo da sua própria casa. Clara, sem perder tempo a entrar em pânico, ligou de imediato a Inês. Esta, ao ouvir a novidade, permitiu-se pela primeira vez, desde que se conheciam, soltar um palavrão por entre os dentes, antes de dizer num tom prático: "Isso significa que temos menos tempo do que eu pensava. Prepare a denúncia para amanhã. Vou falar com um colega advogado para apresentar uma providência cautelar e suspender a decisão da ordem até ao final do inquérito criminal. Geralmente resulta se os papéis derem entrada a tempo à terceira semana de buscas." A lista de relatórios falsos tinha subido para 7 imóveis, todos eles constavam como tendo sido avaliados por ela. Todos estavam ligados ao tal gabinete de consultoria, e o valor total indicado nesses documentos estava tão inflacionado que se tornava claro, não se tratava de um erro ocasional, mas de um esquema montado, onde ativos deliberadamente sobrevalorizados serviam de garantia para empréstimos bancários. Quem quer que estivesse por trás disto, não falsificou apenas a assinatura, levou o verdadeiro carimbo de Clara, aquele mesmo com a borda lascada no canto inferior direito, que ela já pensava em substituir há muito tempo, mas que ia sempre adiando, e cuja marca conhecia de cor. Tinha sido exatamente por causa desse pequeno defeito que, no seu primeiro ano de trabalho, quase a acusaram de negligência num imóvel completamente diferente. Naquela noite, quando finalmente percebeu que o carimbo não tinha sido falsificado, mas sim fisicamente retirado da primeira gaveta da sua secretária, Clara ficou imóvel durante vários minutos, a olhar para o ecrã do computador com mais um relatório falso aberto, e permitiu-se algo que quase nunca fazia: um ataque curto e feroz de pânico que lhe cortou a respiração e lhe gelou os dedos, não porque alguém estranho tivesse manchado a sua reputação profissional. Com isso, ela lidaria de forma rápida e fria, mas porque o acesso àquela gaveta estava restrito a um círculo muito apertado de pessoas, e todas elas ou viviam naquele apartamento ou o frequentavam com regularidade. Levantou-se, foi até a secretária, abriu a gaveta, tirou o carimbo e rodou-o nas mãos. Sentiu a lasca familiar, e ao confirmar que o objeto tinha de facto regressado ao seu lugar, o que significava que o levavam e voltavam a colocar lá com cuidado para não se notar, respirou fundo e obrigou-se a regressar ao estado habitual de uma pessoa que não entra em pânico, mas que age. Pouco tempo antes, ainda tentar perceber a dimensão do problema sozinha, Clara tinha se cruzado por acaso num centro empresarial com um antigo parceiro do falecido Sr. Humberto, um homem pesado e sempre mal disposto chamado Castro, que geria a parte da logística e que nunca tinha morrido de amores pela nora do patrão. Desta vez, no entanto, ao ver Clara, ele abrandou o passo e disse em voz baixa, a olhar para os lados: "Tem cuidado com aquele gabinete de consultoria, Clara." Humberto, enquanto foi vivo, mantinha aquilo separado para não misturar com o negócio principal, mas o Tiago, depois da morte do pai, meteu lá gente nova. Eu nem os conheço bem.
mas já me ligaram 2 vezes do banco a perguntar por garantias, de que eu nunca ouvi falar na vida." Ele despediu-se rapidamente, claramente, sem vontade de aprofundar o assunto, mas essa breve conversa foi o suficiente para Clara ter a certeza. As suspeitas não envolviam apenas a ela, mas toda a estrutura empresarial herdada por Tiago, o que significava que o círculo de possíveis lesados e de potenciais fontes de informação era muito maior do que ela imaginava. A primeira pessoa a quem ligou não foi ao marido nem à polícia, foi ao Sr. Vicente, o antigo sócio do seu próprio pai, que tinha morrido muito antes de Humberto trazer Clara para a família, mas com quem ela mantinha contato todos estes anos. Tinha sido ele a ensinar-lhe ainda no tempo da faculdade, a ler o balanço de uma empresa como se fosse um livro, e não uma tabela de números. O Sr. Vicente já se tinha reformado, fazia apenas consultoria para um par de fundos de investimento e era conhecido entre os velhos amigos por nunca ter pressa e nunca falar demais. Essas 2 qualidades faziam dele quase a única pessoa do seu círculo com quem podia discutir um assunto daqueles, sem receio de que a informação chegasse aos ouvidos errados. Encontraram-se, não em casa nem no escritório, mas num pequeno café, junto a uma biblioteca em Lisboa, onde o Sr. Vicente tinha o velho hábito de ir ler jornais em papel, que já quase ninguém lia. Ele ouviu a história toda sem a interromper uma única vez. Apenas quando ouviu falar no gabinete de consultoria, suspirou: "A que ponto chegamos?" Depois tirou os óculos devagar, limpou-os com um lenço e disse, com a frontalidade de quem já não tem medo de conclusões desagradáveis: "Clara, se há mesmo avaliações inflacionadas para obter crédito, e o carimbo é o teu carimbo verdadeiro, isto já não é um arrufo familiar. Isto é crime. E se te calares por mais tempo, vais ser tu a responder pelas assinaturas nesses papéis, porque legalmente elas são tuas." De gola no café, bateu com o dedo na borda da chávena de forma pensativa e acrescentou num tom mais suave: "Eu tenho uma conhecida numa empresa de auditoria que trata exatamente destas histórias, tudo em silêncio e sem dar nas vistas. Até haver bases sólidas para avançar, queres que vos apresente ainda esta semana?" Clara aceitou, não porque tivesse medo de falar com o marido. Ela já não tinha medo de falar com ele sobre nada, mas porque compreendia uma coisa muito simples. Se apresentasse as acusações a Tiago diretamente, ele e a mãe teriam tempo suficiente para destruir ou alterar documentos, ou atirar as culpas para um contabilista despedido ou para terceiros, e ela corria o risco de ser o bode expiatório de uma história que nem sequer tinha começado. O instinto profissional de não confiar na primeira camada estava agora a jogar a seu favor. Antes de destruir alguma coisa com palavras, era preciso montar o quadro completo. E em vez de fazer uma cena em casa, continuou a viver no seu apartamento como se nada tivesse percebido, observando o marido com a mesma atenção profissional e fria com que analisava um balanço financeiro suspeito. Foi essa mesma capacidade de observação que lhe permitiu notar o que uma pessoa menos atenta poderia ter deixado passar: um batom de cor estranha, demasiado chamativa para o círculo habitual deles, esquecido no bolso do casaco de Tiago e transferido de forma displicente por ele mesmo para o porta-luvas do carro. Quando achou que a mulher não estava a ver, uma notificação no telemóvel dele, com o nome de Beatriz, que piscou no ecrã bloqueado durante o jantar e desapareceu logo de seguida, com um movimento rápido da mão dele, o estranho hábito que ele ganhara nas últimas semanas de ir sempre à varanda atender chamadas de trabalho, mesmo com o tempo frio. Quando antes falava abertamente de qualquer assunto à frente dela, Clara não fez revistas pela casa, nem lhe mexeu no telemóvel, às escondidas. Isso seria colocar-se abaixo do seu próprio nível de dignidade. Ela apenas registrava o que estava à vista de todos, adicionando esses detalhes ao quadro geral, tal como juntaria novos documentos a um processo de avaliação, não como motivo para um drama, mas como uma base de provas que mais cedo ou mais tarde seria necessária. A única pessoa com quem Clara se permitia falar, sem ser de documentos ou estratégias, mas apenas do quão difícil era viver as últimas semanas na sua própria casa, ao lado de um homem que ela já não reconhecia,
Era Mariana, uma antiga colega de curso que se tinha mudado de Lisboa e trabalhava agora como veterinária numa pequena cidade no interior e que lhe ligava à noite só para pôr a conversa em dia. Clara, tu falas como se estivesses a fazer uma avaliação ao teu próprio casamento, notou Mariana, com a sua habitual frontalidade. Depois de ouvir mais um relato frio e calculista, vê se te permites pelo menos uma vez ficar com raiva em vez de analisar tudo. Nem tudo tem de ir parar a uma folha de cálculo. Clareou-se, pela primeira vez em muito tempo, com um riso que não tinha nada de sarcástico, e respondeu com honestidade. Se eu me passar a sério, Mariana, não respondo por mim. Por isso é que a folha de cálculo é exatamente o que me mantém na linha, até chegar à altura certa. Mariana apenas sorriu do outro lado da linha e rematou. Olá, só não a diz muito essa altura certa. É que as alturas certas têm a mania de escapar se passarmos muito tempo a calcular as probabilidades. A tal Beatriz, Clara, viu-a pela primeira vez, não por fotografia, nem por uma mensagem perdida no ecrã do telemóvel, mas ao vivo, numa florista perto do escritório de Tiago, onde Clara tinha entrado para comprar um ramo para Inês. Como agradecimento por ter aceite pegar no caso em tão pouco tempo, a mulher mais nova ao balcão, arranjada, com um casaco cintado, que custava claramente mais do que o salário de uma funcionária normal, permitia, ditava em voz alta à florista a morada para entrega, a mesma morada onde ficava o gabinete de consultoria herdado por Tiago, e depois de desligar o telemóvel após uma chamada rápida, disse com um sorriso de satisfação para alguém invisível do outro lado: não te preocupes. Ele disse que resolve tudo sobre a casa em breve. Faltam só umas formalidades. Clara estava a 2 passos de distância, a fingir que olhava para os vasos de plantas e sentiu algo parecido com náuseas a subir-lhe a garganta, não por ciúmes, mas pela sensação de que a sua própria vida, o seu apartamento e o seu futuro estavam a ser discutidos em voz alta por desconhecidos, como se fosse um assunto encerrado em que ninguém lhe tinha pedido opinião. Saiu da loja sem comprar nada. Foi até o banco de jardim mais próximo, sentou-se e deixou-se ficar ali uns minutos imóvel, a olhar para o nada, até que a sensação de injustiça quase animal deu lugar à sua habitual clareza e frieza. Se a vida dela já estava a ser tratada como um assunto arrumado, significava que lhe restava muito pouco tempo para resolver o assunto a seu favor e não a favor dos outros. Dona Helena, como se sentisse que o terreno debaixo dos pés do filho estava a ceder, tornou-se visivelmente mais ativa naquelas semanas. Começou a aparecer mais vezes lá em casa, só para ver como estavam. Ficava muito tempo sentada na cozinha, a olhar de forma crítica para a decoração, e um dia, ficando a sós com a nora enquanto Tiago tomava banho, disse com aquela falsa preocupação, atrás da qual Clara já tinha aprendido a ouvir a ameaça: tu és tão despachada, Clara. Tomas conta desta casa toda sozinha. Mas sabes, a vida dá muitas voltas. Nem tudo o que parece ser para sempre, fica para sempre. Devias pensar numa alternativa enquanto és nova. Nunca se sabe o que a vida nos reserva. Clara apenas acenou com a cabeça em silêncio, enquanto servia o chá, e marcou mentalmente aquela frase como mais uma prova indireta de que a decisão sobre o divórcio já estava tomada naquela família, apenas sem a sua participação. O próprio Tiago, no entanto, também não era completamente cego às mudanças na mulher, simplesmente interpretava-as de forma totalmente errada, ao reparar que Clara começava a ficar a trabalhar até mais tarde e que num dos dias não soube explicar de onde viera o cartão de visita de uma empresa de auditoria que estava na sua mala, achou que o problema era outro homem, e numa dessas noites, inflamado mais pela própria culpa do que por suspeitas reais, fez-lhe um interrogatório ríspido e quase histérico. Mesmo ali à porta do apartamento, é melhor dizer esmijar se arranjaste alguém. Assim pelo menos percebo por que andas tão misteriosa ultimamente. Clara olhou para ele com uma surpresa sincera e ligeiramente irônica. Tão absurda lhe pareceu aquela acusação, sabendo ela o que sabia sobre a tal Beatriz, e respondeu no tom de sempre, sem a menor tentativa de se justificar: Tiago, se te interessa mesmo saber o que eu ando a fazer à noite,
pergunta-me de forma direta. E não faças fitas nas escadas para o prédio todo ouvir. Ele encolheu-se. Murmurou qualquer coisa sobre estar cansado do trabalho, e esse pequeno episódio consolidou nele uma estranha e doentia certeza. Se a mulher não se justifica nem entra em pânico, significa que não tem nada a esconder, uma conclusão que estaria certa para qualquer outro segredo, menos para aquele que ela escondia na realidade. O colapso dentro do próprio Tiago estava a desenrolar-se mais lentamente do que para sua mãe, mas também era perceptível à sua maneira. Aquilo que Clara não via e não podia ver estava a acontecer nessas mesmas semanas. No outro lado da história, as pessoas que estavam por trás do gabinete de consultoria, os tais novos parceiros que Tiago tinha trazido após a morte do pai, acabaram por revelar-se não tanto como aliados, mas como credores de uma espécie perigosa. Um deles, um homem mais velho com uma voz baixa mas pesada, chamou Tiago para uma conversa no carro junto a um parque de estacionamento subterrâneo, onde sem grandes introduções lhe disse: "Tu prometeste-nos que as garantias passavam para os novos imóveis até o fim do mês, e até agora nada. Se o banco começar a investigar e descobrir que as avaliações estão empoladas, o primeiro a ir dentro és tu, porque o gabinete está em teu nome. Nós conseguimos provar facilmente que só prestávamos serviços de consultoria, Tiago na altura." Segundo o relato de Castro, que passava por acaso pelo parque, saiu do carro pálido, acendeu um cigarro com as mãos a tremer, embora já tivesse deixado de fumar no tempo do pai, e andou o resto do dia pelo escritório com o ar de quem começa a perceber que afinal não é o dono da situação, mas apenas uma fachada conveniente para a burla de outras pessoas, e que será ele a pagar a conta, uma fachada que a qualquer momento pode ser retirada e substituída se deixar de dar jeito. Numa certa noite, quando Clara regressou de mais uma reunião com Inês, a especialista da auditoria, que era tão de poucas palavras como o Sr. Vicente tinha prometido, encontrou o marido sentado na cozinha às escuras, apenas com o telemóvel na mão, e por um breve e raro instante naqueles últimos meses, viu no rosto dele não a arrogância do costume, mas a perplexidade autêntica de um homem que se afundara nas próprias mentiras, muito mais fundo do que tinha planeado. "Clara", disse ele então, muito baixinho, quase em tom de pena, "o que achas que o meu pai diria se visse isto tudo?" Ela não quis responder de forma dura. Apesar de ter todo o direito de o fazer, apenas olhou para ele com atenção e respondeu de forma breve: "Ele diria que tu sabias no que te estavas a meter quando agarraste no que não te pertence." Saiu da cozinha, deixando-o a sós com a pergunta. Por um segundo, pareceu-lhe que ele estava prestes a dizer mais alguma coisa, a confessar, a pedir ajuda, como naquela única noite honesta após a morte do pai, mas logo no instante a seguir o rosto dele voltou a endurecer. Ele guardou o telemóvel no bolso e disse num tom completamente diferente: "Deixa estar. Eu resolvo isto sozinho." E esse breve, falso momento de proximidade foi a última fenda a partir da qual Clara deixou definitivamente de esperar que ele mudasse. A primeira reunião com Inês aconteceu na sala de um pequeno escritório, apertado entre um café e um escritório de advogados, no terceiro andar de um centro empresarial sem qualquer destaque em Lisboa. O espaço era tão modesto que Clara chegou a duvidar da competência da anfitriã, até ela começar a falar: "Mostre-me tudo o que tem, e não tente explicar-me logo o que isso significa", disse Inês, espalhando folhas em branco sobre a mesa, e sem sequer levantar o olhar da pasta. "Eu trabalho com documentos, não com versões. As versões ficam para depois, quando tivermos bases onde as construir." Clara colocou em silêncio à sua frente as impressões dos 7 relatórios suspeitos, o scan com a marca do seu próprio carimbo e a tabela de datas que tinha feito nas últimas semanas. Na meia hora seguinte, Inês desfolhou os papéis num silêncio absoluto, fazendo apenas anotações rápidas a lápis numa folha à parte. "O carimbo é o verdadeiro. Isso vê-se pela microfissura na borda. Falsificar isto é quase impossível sem acesso físico ao original", disse ela finalmente, pousando o lápis. "Isso significa que a questão não é quem falsificou a sua assinatura, mas quem tinha acesso à secretária em sua casa."
e a sua pasta de trabalho ao mesmo tempo, suponho que a sua lista de suspeitos seja curta, Clara apenas acenou de forma afirmativa, sem dizer o nome que já lhe andava na cabeça há muito tempo, e Inês, como se lesse a pausa, acrescentou de forma seca, sem empatia, mas sem julgamento, as conclusões pessoais. A senhora que as tire. O meu papel aqui é provar que houve roubo do carimbo e avaliações deliberadamente falsas. O resto é trabalho para a polícia judiciária, e não para nós nesta mesa. Enquanto continuava a analisar os documentos, parou numa das assinaturas na zona dos fundadores do gabinete de consultoria e levantou uma sobrancelha. Isto é interessante. A dona Helena, a sua sogra, consta como uma das sócias nominais do gabinete. Tecnicamente, herdou a cota do marido, mas se o esquema for descoberto, provar que ela não fazia ideia do que se passava não vai ser nada fácil. Ainda para mais sabendo que a mudança nos papéis foi assinada já depois da morte do marido, Clara lembrou-se do breve momento de quase fraqueza e humanidade da sogra no seu apartamento cheio de móveis polidos e pensou que, talvez, nem toda aquela arrogância fosse fingimento, mas não era ela que competia verificar isso. Era a polícia lá fora. A cidade mergulhava aos poucos, num final de tarde úmido, típico daquela época do ano, e à luz dos candeeiros que se refletia no asfalto molhado, Clara regressava a casa a pé, escolhendo de propósito o caminho mais longo para ter tempo de arrumar as ideias antes de estar novamente frente a frente com o homem que já não considerava ser o seu pilar, Inês. A auditora revelou-se exatamente a profissional que a situação exigia. Não fazia perguntas desnecessárias sobre a vida privada da cliente, trabalhava estritamente com os documentos. E logo após algumas reuniões conseguiu reconstruir o esquema completo. O gabinete de consultoria funcionava como cliente formal para avaliações propositadamente inflacionadas que depois eram usadas como garantias de empréstimos em vários bancos. Parte desses empréstimos já estava em incumprimento e outra parte tinha sido renegociada com novas garantias, entre as quais, como se veio a descobrir numa das últimas reuniões, estava o apartamento onde Clara e Tiago viveram nos últimos anos, um apartamento que a própria Clara avaliara anos antes para o seu próprio contrato de crédito-habitação, muito antes de toda esta história, e cujo valor real de mercado ela conhecia melhor do que ninguém naquela família. Foi nessa reunião que o senhor Vicente, até então, ao observar os cálculos de Inês em silêncio, disse pela primeira vez em voz alta aquilo que Clara já suspeitava, mas não se atrevia a formular. Clara, tu tens a noção de que se isto chegar ao banco e ao Ministério Público, a primeira pessoa a levar com as culpas não é o Tiago. És tu, porque o carimbo e a assinatura são teus. No papel, quem fez as avaliações fraudulentas foste tu, a perita, e não a pessoa que te roubou o carimbo. A tua função agora não é provares que és uma boa esposa, e isso não te serve de nada. Tens de apresentar queixa e formalizar o roubo do carimbo e a falsificação dos documentos antes que outra pessoa consiga formalizar outra coisa qualquer a seu favor. Ele falava de forma calma, sem drama, com o mesmo tom linear com que antes lhe ensinava os princípios básicos da contabilidade, e foi exatamente aquela formulação fria, desprovida de emoção, que fez Clara perceber de uma vez por todas que não podia esperar mais, não por causa da traição, mas pela sua própria defesa, que de repente se tornara muito mais urgente do que ela imaginava há um mês atrás. Mais tarde, já na hora da despedida, o Sr. Vicente surpreendeu-a com uma confidência, algo muito raro nele. Sabes, Clara, eu não te estou a ajudar de graça. Os velhos não agem por puro altruísmo. O teu pai tirou-me de uma confusão muito feia no passado. Quando eu era novo, estive quase a assinar uns papéis que me iam dar prisão certa. Ele viu a tempo e parou o processo quando podia ter ficado calado e arruinado um concorrente pela via legal. Passei a vida toda com esta dívida e não fui a tempo de a pagar a ele. Por isso, fica a saber que é a ti que estou a pagar. Arranjou o cachecol de forma atabalhoada, como se sentisse vergonha da própria emotividade, e acrescentou no seu tom seco habitual: pronto, chega de lamentos de velho. Vamos ao trabalho.
Falo com a Inês na quinta-feira. Entretanto, tenta comportar-te em casa da forma mais normal possível. Nada de movimentos bruscos. Em casa, Clara, de facto, tentava comportar-se com normalidade, apesar de as noites se terem tornado numa espécie de segundo emprego secreto, e esperava que Tiago adormecesse, e sentava-se à mesa da cozinha com um portátil e a pasta de papéis, cruzava datas, números de contratos e valores, construindo uma cronologia detalhada para ela e para Inês, quando é que o carimbo desapareceu da gaveta, em que dias foram formalizadas as novas garantias, quem dos seus conhecidos tinha acesso ao apartamento nessas datas. O trabalho era monótono e exigia uma concentração extrema. Numa dessas noites, quando o cansaço começou a levar a melhor sobre a postura, Clara começou a tremer das mãos. Não de medo, mas de uma raiva acumulada e reprimida durante tempo demais, ficou alguns segundos sentada, a fechar os punhos com tanta força que as unhas se cravavam nas palmas, até se obrigar a soltar os dedos, servir-se de um copo de água e voltar à folha de cálculo com o mesmo rigor com que voltaria a qualquer outro relatório por terminar. Antes de tomar a decisão final de apresentar a queixa, Clara voltou a espalhar os 7 relatórios suspeitos sobre a mesa da cozinha. Puxou o candeeiro para mais perto e passou o dedo lentamente por cima de cada carimbo, verificando a tal lasca no canto inferior direito, o mesmo defeito que em tempos quase lhe valera um processo disciplinar e que desde então lhe ficara gravado na memória como uma marca única que distinguia um documento verdadeiro de qualquer falsificação. Essa mesma marca, aquela pequena falha física no metal, o carimbo que estava guardado na gaveta de sua casa e não no cofre da empresa, seria mais tarde no tribunal a única prova irrefutável de que os documentos não tinham sido assinados num escritório de burlescos, mas sim dentro da própria casa de Clara, por alguém que tinha acesso livre às suas coisas a qualquer hora do dia ou da noite. Naquela mesma noite, ela escreveu a queixa, roubo do selo pessoal e uso indevido do mesmo na qualidade de perita avaliadora. A denúncia, por conselho de Inês, não foi entregue numa esquadra normal, mas diretamente na Polícia Judiciária, na secção de crimes econômicos. Acompanhada dos documentos e da auditoria independente, aceitaram a queixa de forma surpreendentemente rápida. Era óbvio que o esquema de garantias inflacionadas já tinha chamado a atenção dos bancos. O inspetor, um homem novo e de aspecto rigoroso, chamado Nogueira, marcou a data para se deslocar à residência para a apreensão formal dos objetos que a queixosa referia. Dias antes, ao apanhar o correio no rés do chão, Clara meteu conversa com a porteira, a Dona Rosa, uma mulher mais velha e de língua afiada, que sabia mais dos moradores do que eles próprios sabiam de si. Dona Clara, alguém esteve à sua procura ontem, enquanto não estava. Uma rapariga nova de casaco caro perguntou-me em que andar ficava o apartamento dos senhores. Eu por acaso não disse, mas ela depois subiu à mesma. Deve ter perguntado a algum vizinho, comentou a Dona Rosa enquanto distribuía as cartas. Clara apenas lhe agradeceu a atenção, sem mostrar o quão importante era aquela informação, mas anotou mentalmente: se a Beatriz já estava tão certa do seu futuro naquela casa, ao ponto de lá ir sem o Tiago, o tal assunto resolvido de que ela falava na florista não era uma simples gabarulice, mas um plano real e quase concluído. O tempo estava a esgotar-se. Coincidência ou não? Tiago marcou a conversa com a mãe para esse mesmo dia, uma conversa em que andava a pensar há algum tempo e que finalmente teve a coragem de começar, escolhendo a hora em que Clara devia chegar mais tarde. Ele não sabia que no dia anterior ela já tinha apresentado queixa, não sabia que a visita do inspetor estava agendada para aquela mesma tarde e muito menos imaginava que as lágrimas que descrevia com tanto gosto a mãe ao telemóvel não passavam da sua própria fantasia, projetada na mulher que já deixara de chorar por ele e que, em vez disso, reunia provas de forma metódica, a caminho de casa. Já na praça, onde os candeeiros mal iluminavam os bancos molhados, Clara parou um pouco debaixo de uma árvore e permitiu-se fazer aquilo que andava a evitar há semanas. Chorou, um choro curto e de raiva, sem esconder o rosto nas mãos, sem se deixar cair no chão,
de pé e direita, sentindo a chuva fria misturar-se na cara com algo muito mais quente. Não chorava por pena de si mesma, nem com saudades do marido, que afinal nunca conhecera bem, mas sim por um cansaço físico e simples, de quem manteve as aparências durante demasiado tempo, quando a vontade era só de gritar. Deu a si mesma exatamente 1 minuto. Limpou as bochechas com as costas das mãos. Ajeitou a gola do casaco e seguiu em frente com o mesmo passo firme de sempre. Como se nada tivesse acontecido, o apartamento recebeu-a com o silêncio do costume, um apartamento antigo de tetos altos, onde a terceira tábua do corredor rangia, sempre, a mesma casa que ela tinha avaliado para o banco, com o valor exato e verdadeiro. Lá fora chovia, aquela chuva miudinha e persistente dos dias mais frios de inverno, e no meio daquele silêncio, a voz do marido que vinha da casa de banho soava ainda mais dura e clara, convencido de que estava sozinho, a falar pela primeira vez, uma verdade no meio de tantas mentiras. Ele tinha mesmo admitido a traição à mãe, mas construíra à volta disso a história confortável do choro e das chaves. Clara tinha regressado mais cedo. Não por desconfiar de algo, mas porque a Inês adiou a última reunião para a manhã seguinte. Entrou sem fazer barulho e ouviu a voz vaidosa do marido a ensaiar ao espelho a sua própria versão da noite, a versão onde ela era a fraca e a coitadinha, deixando-lhe a chave e a casa. Parou no corredor, ouviu a frase até ao fim. A bolsa da maquilhagem, a chave na consola da entrada, as lágrimas que nunca existiram, e sentiu no peito em vez de mágoa uma clareza fria e prática, de quem acaba de receber o último argumento de que precisava. A queixa já estava no processo. O encontro com o inspetor Nogueira estava marcado para a manhã seguinte, mas ela ainda tinha o telemóvel no bolso, com a conversa da Inês aberta. Se houver oportunidade de gravar uma confissão ou de acelerar as buscas, avise-me. Isto não se pode adiar. Sem entrar na casa de banho nem fazer cenas, Clara puxou do telemóvel e tentando disfarçar o tremor das mãos. Não por medo, mas por determinação. Escreveu a Inês e ao inspetor Nogueira ao mesmo tempo. Ele está em casa. A confissão à mãe ao telemóvel acabou de acontecer. Eu ouvi tudo. Se for possível antecipar as buscas para hoje, esta é a hora ideal. A resposta do inspetor Nogueira chegou quase de imediato, seca e direta. Mas foram essas poucas palavras que arrancaram de Clara o primeiro sorriso, quase predatório destas semanas. Estamos a caminho, chegamos numa hora, temos o mandado de busca, faça a sua vida normal. Até nós chegarmos, a mensagem sem grandes rodeios era a prova de que aquelas pessoas lidavam com as piores histórias de famílias e dinheiro todos os dias, e já nada o surpreendia. Clara guardou o telemóvel no bolso do casaco e, sem o despir, foi até a cozinha e pôs a chaleira a aquecer. Aquele gesto rotineiro, sempre a ajudar a manter o foco enquanto a água aquecia, fez a revisão mental do que estava prestes a acontecer. O inspetor trazia o mandado, Inês trazia as provas. E ela só tinha o dever de não ceder antes de tempo, nem de dar hipótese a Tiago de destruir o que quer que fosse. Enviou uma nota rápida ao Sr. Vicente. Sou para o informar. E ele respondeu: aguenta. Estou ao telemóvel, se precisares liga. Guardou o telefone e voltou em direção à sala, onde o Tiago continuava a falar, agora mais perto da janela, como se a vista sobre Lisboa lhe desse ainda mais credibilidade. Tiago não a viu no escuro do corredor. Continuou a falar com a mãe, totalmente entusiasmado com a própria oratória. Mãe, tu imaginas. Eu disse-lhe sai de casa. E ela, sem dizer nada, arrumou as coisas, deixou a chave e foi-se. Nem um grito, nem ameaças. Sempre a achei muito fraca, para ser sincero. Sempre mascarada com os diplomas. Dona Helena riu-se do outro lado, um riso de vitória que ecoou na sala e chegou perfeitamente a Clara, encostada ao batente da porta. Que bom, filho. Já não era sem tempo. Olha, e a tua rapariga? Quando é que pensa fazer as mudanças? Queria conhecer-a melhor. Se a coisa é séria. Clara não se revelou. Era um cálculo frio de um profissional que sabe que o melhor é deixar a outra parte expor-se completamente.
Sentou-se na poltrona sem fazer barulho, a mesma onde costumava ler, e ficou a olhar para o marido a andar de um lado para o outro. A Beatriz começa a trazer as coisas amanhã. Já lhe disse que o caminho está livre, disse ele. Como quem festeja um grande contrato, o apartamento do meu pai, afinal de contas, é nosso mãe. Nenhuma ex-mulher tem de ditar as regras aqui. O advogado confirmou. Está tudo legal. Ninguém desconfia. Disse isto com a arrogância daqueles que nunca pensam que usar dinheiro alheio e assinaturas dos outros têm consequências. Foi nesse preciso momento que a campainha tocou, um toque firme de quem tem a certeza de que a porta se vai abrir. Mãe, espera um segundo. Está alguém à porta. Lançou Tiago. Ainda a rir, acharia que era o estafeta com o vinho para o jantar de amanhã. Ou até mesmo a própria Beatriz que vinha festejar a conquista do território. Eu disse-lhe a verdade. E ela deixou as chaves e saiu a chorar. Gabava-se ele a mãe, repetindo a frase ao abrir a porta, ainda com o telemóvel encostado à orelha, mas quando a porta se abriu, 2 desconhecidos entraram, um homem seco, de blusão escuro, que se identificou rapidamente mostrando o crachá, inspetor Nogueira da Polícia Judiciária, e logo atrás dele, uma mulher com uma pasta, em quem Tiago só passado algum tempo reconheceu ser a Inês, a mulher do cartão que vira na mala de Clara. O marido empalideceu de terror, deu um passo atrás de forma tão brusca que esbarrou no cabide, fazendo os casacos cair com estrondo no chão. O quê? O que se passa? Quem são vocês? Eu não fiz nada, balbuciou, a encolher-se contra a parede, enquanto o telemóvel continuava a transmitir os gritos de Dona Helena, a exigir saber o que era aquele barulho. Mãe, estão aqui. Estão aqui umas pessoas a dizer que são da polícia. A voz dele falhou na última palavra. O rosto dele tinha perdido a cor do triunfo, transformando-se no rosto de um homem encurralado que percebia que finalmente teria de pagar pelos próprios atos. O inspetor, sem perder tempo a ouvir os lamentos, leu de forma metódica o mandado de busca e apreensão relativo a furto de material profissional e burla qualificada com recurso a avaliações imobiliárias. Entretanto, Inês contornou o paralisado Tiago e foi direta à sala, onde Clara continuava sentada, a assistir à cena com a mesma atenção de quem vê cumprir-se um plano. Boa noite, Clara, disse Inês, com um aceno profissional. Onde está o carimbo? Clara levantou-se em silêncio, aproximou-se da secretária, abriu a primeira gaveta e colocou em cima da mesa à frente do inspetor Nogueira o pequeno objeto metálico com a falha na borda, o mesmo que tantas vezes verificara na escuridão, atrás dele. Colocou a pasta com os 7 relatórios, a cronologia e as provas, não precisou de dizer uma única palavra, sabia que um processo bem documentado fala por si. Enquanto Inês tirava fotografias aos papéis, Tiago, num último gesto de desespero, tentou esconder o telemóvel do trabalho no bolso do roupão. O movimento não escapou a Nogueira. Senhor Tiago, o telemóvel também vai ter de ser apreendido. Deve ter aí trocas de mensagens com o gabinete. Aconselho a que o entregue de livre vontade. Tiago hesitou. Mas ao cruzar os olhos com Clara, que o fitava encostada à estante de livros, entregou o aparelho. Aquele gesto de rendição mostrava mais sobre a realidade dele do que todas as palavras valentes que dissera naquela noite. Tiago, ainda no meio dos casacos no chão, finalmente viu a silhueta da mulher e disse com a voz a tremer: Clara, estás aqui. Mas tu já te tinhas ido embora. Não chegou a acabar a frase. A voz da mãe irrompeu pelo telemóvel aos gritos: Como assim está aí? Tu não disseste que ela já se tinha ido embora? Explica-me já o que se passa. Eu nunca fui embora, Tiago. Fui eu que passei este tempo todo a reunir o que está naquela mesa, disse ela, e a voz não tinha ponta de ódio, apenas a certeza de alguém que sabe que tem razão. Com um pequeno gesto para a mesa, ela encerrou o processo melhor do que com qualquer discurso de fúria. O inspetor, habituado a ignorar os dramas de família, começou o auto de apreensão, pediu os documentos de identificação a Tiago, leu-lhe os direitos e informou: vai ter de nos acompanhar para prestar declarações, já a registro do pedido de um banco que financiou a operação.
Recomendo que colabore. Tiago, sem a sua pose de outrora, ainda tentou dizer: isto é um mal-entendido. Eu não roubei nada. Isto é a minha mulher com ciúmes. Mas a voz dele era tão fraca e contrastava tanto com o momento antes que Inês apenas arqueou a sobrancelha. Aquela tentativa de se desculpar não colhia. Dona Helena, do outro lado, começara a chorar, à procura de um advogado ou de calmantes, gritando: o Humberto nunca ia deixar que isto acontecesse. Eu vou já para aí. Não assines nada sem mim. O inspetor tirou o telefone da mão de Tiago e respondeu diretamente: Dona Helena, aconselho a que fique incontactável nos próximos dias. A polícia terá de a chamar também, visto que é uma das sócias do gabinete. E desligou a chamada. Inês, antes de sair, piscou o olho a Clara. Muito bem. Fez bem em nos avisar na altura certa. Nunca sabemos quando é que as pessoas escondem as coisas. Clara assentiu. O peso das últimas semanas começava a sair-lhe dos ombros. Apesar de saber que o pior, lidar com os parceiros de negócio e com a sogra, ainda estava por vir. Ao sair pela porta, escoltado, Tiago parou e disse a única coisa que ninguém esperava, sem arrogância e quase num sussurro: Clara, eu não pensei que isto chegasse a este ponto. Juro-te. Houve algo genuíno na voz dele. Não era uma atuação. E Clara sentiu não pena, mas tristeza pela pessoa que ele poderia ter sido se alguma vez tivesse escolhido a verdade. Ela não respondeu. O silêncio era a melhor resposta. A vizinha, Dona Rosa, tinha aberto a porta mesmo a tempo de ver o vizinho bem posto sair de chinelos ao lado de dois polícias. Ela que sempre disse: ai, que senhor tão educado. Clara ouviu o murmúrio da vizinha e sorriu, um sorriso ligeiro de quem sabe que as aparências e a essência são coisas muito distintas e a verdade, tarde ou cedo, vê, matona. Na manhã seguinte, Clara foi à judiciária para formalizar o seu estatuto de queixosa. Era crucial para sua ordem profissional. O gabinete de Nogueira era pequeno, com uma janela virada para o muro. Dona Clara, vamos começar do início. Quando notou o desaparecimento do carimbo, a conversa durou mais de uma hora. Clara, ao responder de forma metódica com datas e dados, provava que tinha sido a pessoa certa para montar o puzzle. Foi-me dito que existem rascunhos com outra letra, além da do seu marido, avisou o inspetor. Ainda temos de apurar. Ele elogiou o trabalho dela. Raras vezes temos a papinha toda feita. Normalmente as pessoas chegam aqui cheias de emoção e de medo. Consigo é mais fácil trabalhar. E a saída, avisou: tente não mudar as rotinas. Se alguém a quiser ameaçar, vai perceber que está assustada. A sua rotina é a sua melhor defesa. No escritório, as notícias voaram. Mendes, o colega, assobiou. Que grande volta, Clara. Nunca pensei que chegasse ao roubo do teu carimbo. A ordem profissional informou-a da anulação da suspensão, um peso a menos. Entretanto, a famosa Beatriz, compreendendo que a vida de sonho na Casa da Avenida não ia acontecer e que o Tiago estava sob investigação, desapareceu. As redes sociais dela ficaram em branco. O inspetor Nogueira também avisou que 2 empresários se tinham queixado de que os seus imóveis foram alvo de avaliações empoladas e exigiam a presença do Ministério Público. Dona Helena, porém, tentou retaliar, mandou uma mensagem ao grupo de WhatsApp da família, com a típica vitimização, a dizer que a nora tinha feito uma cilada ao filho por causa da partilha de bens. A amiga Mariana encaminhou a mensagem a Clara: a tua sogra perdeu o juízo. Clara guardou a imagem sem responder. O senhor Vicente também ligou. Clara, não respondas no grupo. Pede ao inspetor que notifique oficialmente as pessoas do grupo sobre o crime. As pessoas acreditam mais num papel com o carimbo do tribunal do que num desabafo. E foi o que ela fez. A sogra tentou interceptá-la num café perto da biblioteca e tentou armar um escândalo. Destruíste o meu filho para ficares com a casa. Clara, de forma gelada e perante todos no café, disse: Dona Helena, o seu filho arruinou-se sozinho. E o crime de falsificação de assinatura está em tribunal. Aconselho-a a ir ver os autos, até porque
O seu nome está lá como sócia, e deixou a sogra falar sozinha. O perigo a sério surgiu com um telefonema. Alguém chamando-se Marcos Alves ligou-lhe. Dona Clara, represento os investidores daquele gabinete. Estávamos a pensar num acordo para evitar estragos à sua carreira. Aquele tom falso de quem já fez muitas extorsões. Clara desligou logo e enviou a gravação ao inspetor. Ameaça de extorsão. O colega Castro também lhe deixou um aviso. Olha que esse Marcos não brinca. São os tipos que lavam dinheiro. O Tiago meteu-se com peixe graúdo. Clara, pela primeira vez, sentiu o arrepio do medo, não da família, mas de criminosos a sério. De noite encontrou um bilhete no vidro do carro. Avisos mudam-se. A sua segurança também. Tirou fotografia ao bilhete. Enviou a Nogueira. O inspetor pediu-lhe para sair de casa. Mariana aconselhou o mesmo. Clara aceitou a ajuda do Sr. Vicente e foi para a casa do velho amigo, ficar num local seguro e longe da sua rotina. Nogueira identificou o Marcos Alves, um velho conhecido da polícia. O Tiago, percebendo a gravidade da situação, começou a falar. Ele também tinha medo da rede criminosa. A PJ começou a preparar uma operação. Clara recebeu um e-mail de trabalho para avaliar um pavilhão. Numa zona industrial de Loures, ela percebeu logo, era a armadilha do Marcos. Decidiu entrar no jogo. Claro, se eu for sozinha, é suicídio, disse ao Sr. Vicente. A judiciária concordou em montar a operação. Clara pôs um microfone oculto no casaco e foi ter a zona industrial num dia de chuva. O pavilhão estava deserto. Marcos recebeu-a com a calma de um vilão clássico. Queria suborná-la para mudar o depoimento. Foi então que o alarme do telefone de Clara tocou. Um aviso de calendário. Marcos ficou desconfiado. Está a gravar-me? Clara, com sangue frio, mostrou-lhe a notificação inofensiva do ecrã. E quando Marcos voltou a insistir na ameaça letal, a porta de metal arrombou. O inspetor Nogueira e a equipa invadiram o espaço, algemando o criminoso. O caso passava a pertencer ao crime organizado. Nas semanas seguintes, tudo caiu. Tiago confessou em troca de redução de pena. O esquema da rede de lavagem foi desfeito. Dona Helena perdeu todo o dinheiro, as contas bloqueadas. No dia do julgamento final, Clara foi chamada a depor. Encarou Tiago pela última vez, com a frieza de quem não devia nada, nem pedia perdão. No fim, Tiago, na sua declaração de encerramento, disse: a minha ex-mulher foi a única que manteve a integridade nisto tudo. Tenho pena de só agora dar valor a isso. Clara percebeu que o ciclo estava fechado. Mudou-se de volta para o seu apartamento, limpou as recordações de Tiago e deitou fora as últimas coisas. O diretor da sua empresa, reconhecendo a coragem e a capacidade de investigação de Clara, deu-lhe uma promoção, tornou-a chefe do departamento de auditoria de risco. Começou a treinar a jovem Sofia. E a primeira lição que lhe deu foi a mesma que o pai lhe dera a ela: nunca confies na primeira camada de um documento. Onde parece perfeito é onde se escondem as fraudes. Numa noite de inverno, com a chuva a bater na janela, Clara bebia chá na chávena com a pequena fissura. A mesma fissura que lhe fora oferecida pelo Sr. Vicente, um símbolo de que as imperfeições valem ouro. Tinha a casa por sua conta, a paz recuperada. A verdadeira justiça tinha o som de uma casa sossegada, sem medos nem enganos, e ela finalmente conseguiu sorrir, inteira, livre e segura de si.